Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Êxodo, capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: "Por que você está espancando o seu companheiro?" O homem respondeu: "Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio?" Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Que a paz do Senhor esteja sobre você nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Se você quer ter mais intimidade com Deus, se você tem buscado ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Hoje eu quero falar sobre a importância, irmãos, de nós considerarmos a presença de Deus em todo o tempo e de vigiarmos para que a gente não caia em tentação. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé o seguinte: Senhor, Tu me sondas. Essa é uma verdade bíblica. Significa que Deus conhece o seu interior. Até mesmo aquelas palavras que você apenas pensou, Ele já sabe. Antes mesmo de você dizer. Por isso, escreva isso como reconhecimento da onisciência de Deus. Senhor, Tu me sondas. Irmãos, eu vou contextualizar essa história primeiro para você entender melhor. Nós temos que lembrar que Moisés foi resgatado das águas pela filha de Faraó, que o adotou como filho, embora ela tenha pedido que a mãe dele o amamentasse, sem saber que ela era sua mãe. O fato é que Moisés foi criado no palácio, como um príncipe, sem conhecer de perto o sofrimento que os seus irmãos hebreus viviam. Em Êxodo 1, do versículo 11 ao 13, diz que o novo rei estabeleceu sobre eles, sobre o povo hebreu, chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Agora, é interessante perceber no verso 12 que quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a ter medo dos israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Mesmo que Moisés tenha ouvido falar de como o seu povo sofria, ele nunca tinha presenciado uma cena daquelas, onde um egípcio espancava uma pessoa do povo hebreu. E a reação dele diante daquela injustiça foi assim, instintiva. Ele olhou para todos os lados para ter certeza que não tinha ninguém olhando e matou o egípcio. Só que, na verdade, alguém viu o assassinato que Moisés tinha cometido. Tanto é que no dia seguinte, quando ele viu uma briga entre dois hebreus e tentou conter o opressor ali, ele foi repreendido pelo homem, que falou assim com ele: "Olha, você quer me matar
assim como você matou aquele egípcio? O texto diz que diante dessas palavras, Moisés ficou com medo, porque ele entendeu que o seu pecado não estava encoberto. Hoje eu quero refletir apenas nessa parte da história de Moisés. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente comete algum pecado e nós imaginamos que estamos livres das consequências, só porque ninguém viu o que nós fizemos. Por exemplo, imagine uma pessoa que é viciada em pornografia. Ela não comete esse pecado à vista de outras pessoas. Ela faz em oculto, lá no seu quarto, lá no banheiro. E por estar sozinha, ela fica com a falsa impressão que está tudo bem, porque afinal de contas ninguém viu. Mas a gente precisa se lembrar que Deus é onisciente e onipresente. É só lembrar o que o salmista escreveu em Salmos 139, do verso 1 ao verso 7. Ele escreveu assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Senhor, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. O verso 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Pode ser que ninguém esteja vendo o que você faz, sabe? Mas quem mais se importa com a sua vida está vendo tudo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Esse princípio se aplica também às coisas boas que a gente faz no anonimato e ninguém fica sabendo. Mesmo que você não tenha postado nas redes sociais, mesmo que você não tenha contado para ninguém, o que você fez ficou registrado nos céus. Essa palavra de hoje é apenas para lembrar que Deus conhece toda a nossa vida. Toda. E isso não é para você ficar com medo de Deus. Mesmo que você tenha cometido pecados que ninguém sabe, que ninguém tenha visto, Deus sabe. E isso já é motivo suficiente para que você se arrependa, para que você confesse e abandone o seu pecado. Davi também teve a mesma sensação de impunidade quando ele mandou matar Urias, um soldado, depois de ter cometido adultério com a mulher dele. Mas quando o rei achou que estava tudo resolvido, Deus surpreendeu Davi através da repreensão do profeta Natã. Olha o que ele diz em 2 Samuel capítulo 12, versos 11 e 12. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ela se deitará com eles em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel em plena luz do dia. Muitas vezes, irmãos, Deus vai trazer o nosso pecado para a luz, não para nos envergonhar, mas para que haja consciência da nossa parte e arrependimento. Mas a boa notícia é que Deus é misericordioso. A palavra diz que aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Moisés teve um passado violento, marcado por um assassinato, ainda que ele estivesse defendendo uma pessoa oprimida. Mas mesmo assim, Deus usou a vida dele
como um instrumento de libertação para o povo de Israel. E Deus transformou assim completamente o caráter de Moisés. Em Números, no capítulo 12, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Imagina só, alguém que chegou ao ponto de cometer um assassinato, agora ser chamado de o homem mais manso de toda a terra. Isso é uma verdadeira transformação. Davi também foi restaurado. Embora ele tenha sofrido as consequências, ele foi mantido como rei de Israel. E da sua união com Batseba, a mulher de Urias, nasceu Salomão. Não importa o quanto você esteja afundado no pecado, ou se o seu pecado é cometido de forma oculta ou à vista de todos, Deus quer que você se arrependa hoje. Ele quer que você confesse e viva em santidade. Receba essa palavra no seu coração. O Espírito Santo é uma pessoa e ele está com você em todos os momentos, nas horas boas, nas horas ruins, quando você está fazendo algo de bom para as pessoas e até mesmo quando você está pecando escondido. E eu falei da pornografia, mas eu poderia ter falado aqui de vários outros tipos de pecados. O uso de drogas, a mentira, o orgulho, a falta de perdão, sentimento de vingança, inveja e tantos outros pecados. Tiago diz que quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, não julgue as pessoas, porque aos olhos de Deus, todos nós somos igualmente pecadores. Se o pecado do outro tem um peso maior na sociedade, isso não significa que ele seja uma pessoa pior do que você. Lembra quando trouxeram uma mulher adúltera até Jesus? As pessoas queriam condená-la, mas Jesus falou assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí ele começou a escrever na areia. O texto não diz o que ele escreveu, mas diz que todas as pessoas foram saindo, até ficar somente Jesus e a mulher. Provavelmente ele escreveu os pecados de todos que estavam ali, julgando e condenando aquela mulher. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, é porque Deus quer que essa pessoa seja alvo da sua intercessão. Então escreva o nome dela aqui, porque assim milhares de pessoas também vão orar por ela. Se você tem passado por alguma situação difícil, se você tem enfrentado uma tempestade na sua vida conjugal, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua vida espiritual, coloque aqui a área da sua vida que precisa de um toque de cura e de restauração de Deus. O mesmo Deus que restaurou a vida de Moisés, o Deus que perdoou e usou a vida de Davi, é o Deus que está te ouvindo agora. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia, é também o seu Deus. Ele tem poder para te abençoar, para te libertar e te curar. Vamos falar com Deus nesse momento. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero primeiramente te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Nós queremos te louvar, meu Deus, por essa palavra tão tremenda que foi liberada hoje para nós. Que ela não volte vazia, Senhor, mas que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Que através dessa mensagem, muitas vidas possam se voltar para o Senhor e ter a sua mente e o seu coração transformados pelo Teu Espírito Santo. Nós reconhecemos que o Senhor é onisciente,
onipresente e onipotente. Nós recebemos pela fé o teu amor e o teu perdão. Faça nascer em nós o verdadeiro arrependimento. Tira, ó Deus, do nosso coração tudo aquilo que não te agrada, tudo que não vem de ti, e coloca em nós a tua paz, a tua alegria e a tua compaixão. Ó Deus, sonda o nosso coração, investiga a nossa vida. Nós somos como um livro aberto para o Senhor. Mesmo de longe, o Senhor já sabe o que nós estamos pensando. O Senhor sabe quando saímos e quando voltamos. Nós nunca estamos fora da tua vista. O Senhor já sabe antecipadamente o que nós vamos falar, antes mesmo que a gente comece a primeira frase. A tua presença é constante ao nosso redor. Isso é maravilhoso demais, porque coloca temor e reverência no nosso coração, ao mesmo tempo em que nos dá segurança e conforto, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, da nossa família, em cada detalhe. Eu quero nesse momento, ó Deus, apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Oh meu Deus, estende a tua mão sobre cada família representada aqui. Visita nesse instante cada lar. Leva a tua cura para esse relacionamento. Restaura essa aliança. Afasta toda a confusão e toda a discórdia, toda a contenda, todo espírito maligno e derrama o teu perdão. Abençoa cada casal, meu Pai. Eu apresento diante do Senhor todos os nomes dessas pessoas que foram mencionadas aqui. Que cada pessoa cujo nome foi escrito, seja envolvida agora pela tua graça. Eu oro pela saúde de cada um, meu Deus. Toca naqueles que estão enfermos. Tira toda dor, toda inflamação. Faz com que esse tratamento seja eficaz. Toca agora nesse tumor, meu Pai. Usa todos os recursos da medicina, da ciência. Usa essa quimioterapia, mas sara essa irmã e esse irmão para a glória do teu nome. Eu peço que o Senhor renove essa alma que está cansada. Tira dela toda a ansiedade, toda a depressão e todo o medo. Derrama a cura física, emocional e espiritual. Sopra o teu fôlego de vida sobre aquele que está abatido. Renova as forças dessa pessoa que está no seu limite. Ó Pai, pela tua misericórdia, que nessa casa possa haver libertação, salvação e restauração. Quebra as cadeias, desfaz as amarras do inimigo e nos conceda uma vida abundante, conforme Jesus disse que nós teríamos. Que a tua presença governe o nosso coração. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus sonda o seu coração. Deus sonda a sua vida. Ele te conhece. Ele sabe tudo o que você está passando. E Ele quer te restaurar. Ele quer cuidar de você. Amém? Em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e enviar para os seus grupos, para as suas listas, para aqueles que você ama. Mas o simples fato de você dar um like faz com que essa mensagem seja recomendada pelo YouTube para pelo menos 10 pessoas. Então, dê o seu like, isso não custa nada. Se você quer abençoar o nosso ministério, nós somos um ministério independente, não estamos vinculados a nenhuma igreja, a nenhum órgão do governo, a nenhuma instituição. Somos um ministério independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado.
Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, toda a obra das suas mãos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.